Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jurisprudência, o canal que pretende trazer para vocês as novidades e informações mais relevantes do mundo jurídico. O meu nome é Aline Matheus, eu sou advogada do Mendonça Matheus Advogados e o tema que eu resolvi trazer para nossa discussão de hoje, apesar de não ser da minha área de atuação, porque eu não sou criminalista, é um tema que ganhou muita notoriedade nos últimos dias por conta de um caso específico. E por conta disso eu resolvi tratar um pouco sobre esse assunto. É o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, acabou engravidando e foi submetida a um aborto, né, uma interrupção da gravidez, interrupção legal. E por conta desse caso, né, e das várias notícias que a gente tem visto por aí, inclusive com uma série de fake news e de discussões por pessoas que às vezes não estão nem muito por dentro da realidade dos fatos, eu resolvi trazer esse tema aí para nossa discussão. Bom, uma questão que tem me chamado muita atenção é que muita gente fala assim que esse tio dessa garotinha seria um pedófilo e deveria responder pelo crime de pedofilia e ser preso por isso e tal. Bom, primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Não existe crime de pedofilia, tá? Como assim não existe crime de pedofilia, né? Na realidade, a pedofilia, ela é um transtorno psicológico, né? Inclusive, ela tem um CID, tá? É o CID número 10F65.4, que se caracteriza por ser um transtorno da preferência sexual, onde aquela pessoa portadora desse transtorno, ela acaba tendo preferência sexual não por adultos, mas por crianças ou adolescentes, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas como assim não é crime, né, ter esse tipo de preferência sexual? Bom, não é crime, primeiro porque assim, esse transtorno, ele não é obrigatório que ele saia do campo das ideias. Então, uma pessoa que é portadora desse transtorno, ela pode fazer um tratamento psicológico e pode nunca vir a praticar nenhum ato relacionado a isso, relacionado a essa preferência sexual, tá? Ela pode saber o que é o certo e o que é o errado e, no livre-arbítrio dela, escolher nunca transpor esse limite da imaginação para a realidade, tá? E mesmo que saia do plano da imaginação, que isso venha a ser concretizado de alguma forma, aí não é um crime de pedofilia, mas é um dos crimes previstos ou no Código Penal ou no ECA. Então, por exemplo, nesse caso em que houve uma prática de um ato sexual com uma criança de 10 anos, houve o crime de estupro de vulnerável, que é o crime em que há uma prática sexual com menores de 14 anos. Menores de 14 anos não dão consentimento, é impossível ter consentimento nesse tipo de caso. A legislação fala que crianças ou adolescentes até 14 anos não podem consentir. Então, nesse tipo de situação, existe não o crime de pedofilia, mas o crime de estupro de vulnerável. Assim como poderiam existir outros crimes também, né? Quando você, por exemplo, expõe a criança a assistir algum ato sexual ou então tirar foto, enfim, existem uma série de crimes que podem ser praticados nesse contexto de crimes sexuais contra crianças. Bom, além disso, nem todo criminoso sexual contra crianças é um pedófilo. Na realidade, só vai ser pedófilo quem possui esse transtorno. E esse diagnóstico, ele só vai poder ser fornecido por um psiquiatra, tá? Então, não é porque houve a prática de um crime sexual contra a criança que necessariamente esse agressor, ele é pedófilo. Isso não é necessário, tá? Existem pedófilos que praticam crimes, existem pedófilos que não praticam crimes e existem pessoas que não são pedófilos e praticam esse tipo de crime. Tá legal?
Bom, outro ponto muito importante de ser falado que também veio à tona com esse caso é a questão das hipóteses de interrupção legal da gravidez, tá? Eu tenho ouvido muita gente falando um monte de coisa e eu acho que acaba nunca nem tendo ido pesquisar sobre o tema, tá? As hipóteses de interrupção legal da gravidez estão previstas no artigo 128 do Código Penal e elas são bem restritas. Elas se resumem basicamente às hipóteses em que a vida da mãe está correndo risco ou nas hipóteses em que a gravidez é decorrente de um estupro, tá? Então, nesse caso, pelo simples fato da menina ter 10 anos e a gravidez ser decorrente de um estupro, é evidente que ele está enquadrado nas hipóteses de interrupção legal da gravidez. Além disso, ainda existem aquelas discussões em que há impossibilidade de sobrevivência extrauterina, né? Então, por exemplo, aqueles casos de bebês que não têm cérebro, né? Os fetos anencéfalos, em que existe também uma discussão e alguns julgados autorizando essa interrupção da gravidez. Eram basicamente esses os pontos que eu queria trazer para vocês. Apesar de eu ressalto, não é da minha área, tá? Mas como eu tenho visto muita gente falando sobre esse tema e às vezes falando de uma forma não muito técnica, eu achei importante trazer esse assunto aí para nossa discussão, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem que é só entrar em contato, que eu respondo assim que possível. Se você gostou, dá um like, compartilha, clica no sininho para receber a notificação quando tiver um vídeo novo. E muito obrigada, um abraço, tchau, tchau!